Alô, 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 minha gente linda e maravilhosa, e aqui com o meu filho Alex. Então, vamos fazer aqui em março. Este vai ser o primeiro vídeo aqui de março e vem numa situação de mais um desafio. Quem não segue o podcast, eu vou deixar aqui na descrição, embaixo do vídeo, para poderem ouvir. Mas isto vem na continuidade, ou não é na continuidade, que isto não foi bem continuidade, não é? O meu filho, em fevereiro, o Alex, desafiou-me para uma conversa para o podcast, da qual se desenrolou. Portanto, fica aqui o convite, cliquem e espreitem lá. E desta vez, por causa de uma situação dos stories em que eu publiquei numa outra rede, na minha outra rede social, sobre as tatuagens, que deram origem aos logos de alguns produtos, alguns de todos os meus produtos e serviços, daí vem o meu filho Alex e diz assim: bem, e se a gente fizesse aqui mais uma conversinha sobre tatus? Porque esta minha tatuagem, primeira e única, foi feita com o meu filho, com o Alex, ainda menor à data, exatamente, já vais falar disso. Ah, vou sim. Portanto, já foi, tinhas 17 anos, Sim. portanto, estás com 8? 28, portanto, há 11 anos, está a fazer 11 anos. Ixi. Yeah. Um, o Alex depois continuou, mas garantidamente já vamos aqui conversar, e eu fiquei só com esta. E então, aproveitando aqui o desafio do meu filho, disse: olha, por que não? E assim fazemos dois em um. Fazemos um vídeo para o canal, portanto, aqui vamos fazer um bocadinho um desvio àquilo que eu vos costumo entregar, mas não é assim grande desvio, porque afinal de contas é sobre identidade, é sobre comunicação e é sobre a Sem nossa dúvida. história, a nossa vida, portanto, está tudo, tudo, tudo. E vamos aproveitar o áudio para colocar no podcast. Combinado? Portanto, a partir de agora eu não sei, só sei que ele disse mais, já fiz aqui umas perguntinhas, portanto, não sei que perguntas são. Vamos ouvi-lo, e vamos, pronto, aqui E vamos conversar. falar. Se entretanto eu estiver aqui com o meu micro aqui, é para evitar bater aqui, etc. Então, não sei que, embora o meu querido e maravilhoso filho depois faça aqui uma cena no som, mas se eu puder poupá-lo algum trabalho, está feito. Certo. Ok, queres tu agora apresentar, contextualizar o que é que te deu na cabeça quando viste o story e disse: Posso, vou, agora vais ver, ganhei o gosto. posso. Não, porque de facto acho que tatuagens são coisas tão pessoais e tão únicas a nós próprios, não é? Apesar de haver muita gente que possa ter tatuagens parecidas e do mesmo estilo, é sempre uma coisa muito nossa. E de facto eu lembro-me que fizemos a tatuagem no mesmo dia, portanto a nossa tatuagem foi feita no mesmo dia e inclusive, para quem não sabe, no Dia da Mãe, Eu 2015. também já não me lembrava, foi o meu filho Foi que me no Dia disse. da Mãe e eu lembro-me que eu te disse: mãe, quero muito fazer uma tatuagem. E ao início, lembro-me assim, muito vagamente, que eu achava que estavas a brincar a dizer: tu fazes, mas eu também vou fazer contigo. E eu lembro-me que eu achei que, tipo, está a gozar, tipo, está a dizer que vai fazer comigo, mas é só mesmo para mandar a piada, pronto. Mas depois que realmente Aconteceu. aconteceu e foi no Dia da Mãe. Foi no Dia da Interessante. Mãe. Esse por acaso já não me lembrava Sim, sim, e, foi. e Em pronto, e também 2015, Dia da Mãe, tem, exatamente. Lembro-me também tem perfeitamente, porque, inclusive, 15? Não. sim, foi 2015. Foi o ano em que eu fui para a universidade, foi no verão. Então eu meti uma gafe do caraças. Eu Achavas ia, que tinha sido quando? eu ia 2000. jurar que foi em 2017. Não, eu é que tinha 17 anos, foi em 2015, que foi no. Eu lembro E perfeitamente. olhem só, isto está em Foi há direto, 11 anos. isto está em direto, isto está aqui a ser gravado e não vamos desgravar isto, porque eu tinha, vejam a nossa mente, meu Deus. Eu tinha ideia que tinha sido depois do meu AVC. Não, foi antes. Exatamente Foi antes. pela forma como eu me senti agradecida a tudo que, pronto, se passou, etc. E eu precisava de agradecer à vida. Epá, Foi incrível. antes. Foi antes porque o teu ABC foi no meu segundo ano de universidade, portanto Pois é, tu já 2016 para estavas lá. 2017, e em 2015 eu até me lembro porque eu lembro-me que o que eu escrevi e que eu pedi para ser escrito, que eu depois já digo, quando entramos mais em detalhe das nossas tatuagens pessoais, né? Cada um. Que foi uma coisa que tu me dizias e ainda hoje me dizes muitas vezes. Eu lembro-me de dizer que, ok, se não me queres deixar fazer a que eu queria fazer originalmente, também já lá chegamos, porque não me deixaste, disseste que era muito grande, Era era muito. esta, gente, era esta coisinha, é muito grande. Mas a outra Para... lá mostra, a outra é mais Ai, maneirinha. Pronto. é, a Quem, outra é assim quem mais nos está a pequenina. ouvir, salte.
para o outro canal. Pronto, quem nos estiver a ouvir, se quiser ver as tatuagens, salte para o YouTube rapidamente, que Epá, está lá. mas grande cena. Olhem Mas a é, coisa de a mente mente. a mente, mente. E eu só me lembro disto porque, lembro-me de ter dito que era uma frase que eu queria levar comigo para a Inglaterra, que não tinha Uhum. até lá. E segundo, porque lembro-me perfeitamente na semana a seguir, que ainda era em maio, portanto foi a última semana de aulas do meu 12º, que na aula de Educação Física estavam quase 30 graus e eu de camisola, porque uma das regras da escola era que nós não podíamos ter tatuagens. E eu lembro-me que o meu diretor de turma me chamou, levantou uma manga e começou-me a esfregar o braço, tipo, isto é falso, Oh, isto é. Lembro-me perfeitamente. não me contaste isso, filho. Acho, não A sei, olha, sério? yeah, ele começou Não. tipo a passar assim aquele Isso. dedo mesmo áspero da professora de Educação Física, estás a ver? A dizer tipo, isto é caneta. E eu, professor, por favor, não, que isto está a ser grosso, está-me a doer. E ele, isto é Jesus, verdadeiro? E eu, é. E eu também sábio. Sabe, foi fazer uma comigo. que medo. Pronto, Minha gente, salto. fica aqui as minhas mais sinceras desculpas Não, cronológicas, mas internamente eu continuo a sentir que foi depois de do ABC. 2016. E, Porque não, eventualmente esta tatuagem ganhou mais força, não sei, mas e já vamos chegar aí. Não te no meu preocupes. interno está que foi pós 2016, sem dúvida. Incrível. Pronto. Portanto, com isto, não é? Ah, puseste as tais histórias que eu neste momento confesso que já não me lembro exatamente o que é que puseste na história, mas lembro-me que tem a ver com as Foi tatuagens e tudo exatamente mais, a exato. ter a ver com o logo, porque o logo Exato, dos meus acompanhamentos, das minhas exatamente, intervenções, pronto. E até saem te digo daí. mais, antes de entrarmos nas perguntas, ainda te digo mais. Lembro-me perfeitamente de eu já ter visto esse símbolo ou algo parecido nos teus logos desde 2000 e troca ao passo, quando tu começaste os teus projetos e não sei o quê, Exato, sempre foi esse. 2016. Por Não, isso é mãe, que eu não, fiquei. antes. Estou a falar. Depois vamos cortar esta parte se quiser. Estou a falar ouro sobre Não, azul. no Ouro sobre Azul, Sobre pois azul. foi, pois foi. Portanto, nos teus Ei, projetos antes sequer meu Deus, disso. vocês estão a ver, olha, idade, menopausa, meu Deus, beijar aos meus filhos. Pois foi, realmente as coisas chegam, incrível. Yeah, yeah. Ah, Pois foi, o pronto, Ouro sobre Azul contudo. também era uma coisa assim. Pronto, e eu lembrei-me realmente Peraí, porque. Se calhar tens peraí, aí. oh meu Deus, gente de que está a ouvir, oh, vocês vão ver o vídeo. Olha, tenho aqui ainda Ouro sobre Azul, das coisas, das cartas. What the E era sempre foi para ti sempre foi O primeiro círculo. as cores e o círculo, sempre foi o círculo com coisas lá dentro. Só que durante os anos depois fez a metamorfose E até espetacular. ao que é hoje. E foi mais um dos meus serviços. E de abre e fecha, aquilo que eu vos tenho Sim, vindo a foi falar. Pronto. uma das primeiras tentativas, não é? Toda a gente passa por isso Meu até, Deus, não é? boa, 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 boa. Então vai. Jesus. Agora estou Pronto. curiosa até com as tuas questões. Portanto, vamos lá começar então com as nossas perguntas Tem que e ter o vamos fazer. telemóvel tipo o repórter mesmo, Não, né? Deixa cá ver. exato, está aqui. Ai. Pronto, portanto, primeira pergunta, assim, uma assim, facilzinha para começar. Para ti, tatuagens em geral, Uhum. vês como algo que honra o corpo no sentido de uma marca que te honra? Ou algo mais de expressão pessoal, como por exemplo a moda, a maneira como usas o cabelo? Ou seja, achas que para ti especificamente é uma coisa de. Identificação, sim. Exato, Sim, identificação ou sim. mais Não, de até gosto porque de ver? eu tenho um filho que se chama Alex, que nasceu isto que está aqui, Uhum, pronto, e que uhum, é exatamente aquilo, e eu na altura disse, te conheces bem, portanto eu é que sou a minha moda. Então eu trago muito certo, a identificação, as tatuagens como identidade, inclusive quando sim. elas começaram a surgir bem lá atrás, estavam muito Uhum. associadas a uma identidade um bocadinho awkward, não é? A Sim, malta sim, da sim, a pesada malta, exato, é os que tinha as outcasts, né? tatuagens. Portanto, houve tatuagens que vieram nos anos 60, 70, ok, mas depois ali Sim, nos anos 80, 90 a houve um boom, tatuagem exatamente. trazia alguma força menos. Era quase pejorativo. As É, pessoas olhavam exatamente, para a malta com tatuagem exatamente. quase de uma maneira E pejorativa, tipo sim, e depois criminosos e havia, sim, tabu havia e não sei o quê, havia mesmo muita coisa depois assim. uma determinada, nomeadamente gangues, essas coisas que Exatamente, se sim, sim, sim. Foi identificavam muito com associado a isso. símbolos, sim. Sim, Portanto, independentemente disso,
sem dúvida. A tatuagem para mim é identidade, seja de uma forma Sim, mais positiva, menos positiva, é a identidade muito mais do que moda, no meu entendimento. exatamente. Pronto, eu Embora a aí, moda possa pesar, claro, claro. mas Porque também eu, acho que, Isabel, sim, por exemplo, para mim é um bocadinho dos dois. uhum, Começou por uma questão mais de expressão pessoal, tu sabes que eu também sempre fui muito ligado a isso, e os meus amigos até, né? Um dos meus melhores amigos há 2 décadas atrás foi tatuadora durante um bocado, está cheio de tatuagens. exato, Todos sim, nós sim, temos tatuagens, sim, tirando sim, um, sim. acho. Todos nós no meu grupo de infância temos tatuagens, portanto foi uma coisa que eu também cresci com, e sempre foi uma coisa que eu sempre te disse desde pequenino que Lá queria, né? está. A tua adolescência foi vivida nos anos 2000. Exato, que já era uma Portanto, coisa muito a 17. tatuagem já estava desconstruída sobre E esta que era identificação, exatamente isso, começou a ficar à moda da malta mais alternativa. certo? Portanto, Uma pronto. identificação de expressão sobre. Exatamente. Mas que eu lembro-me perfeitamente também de dizer que eu nunca iria fazer uma tatuagem se não tivesse um significado. Certíssimo, isso só me Portanto, faz sentido. portanto, portanto, para mim é um bocadinho os dois, porque de facto é Mas, uma questão de expressão mas pessoal, sabes que sim. eu acredito que mesmo nos grupos menos positivos, vamos Uhum, dizer assim, uhum. pronto, Tem sempre significado. tem sempre um Sim. significado, é uma identidade, é uma E representação de algo. exatamente, exatamente. E por exemplo, há muitos amigos meus que eu pergunto, eles dizem, não significa nada, gostei. Eu, ok, então significa alguma coisa, porque tu olhaste para a tatuagem, para o desenho e gostaste ao ponto de a quereres no teu corpo. Podes não ter pensado nisso na altura, mas lá está, Sim, acontece de qualquer sem maneira. dúvida. Portanto, para mim é um bocadinho, agora começa a virar um bocadinho mais para a parte do honra de corpo, no sentido de simbolismo e tudo mais, mas começou comigo por uma coisa mais de moda, sim, mas moda de expressão pessoal consciente. Expressiva, Exato, exato, moda consciente, não expressiva, de. sim, sim. Lá Pronto. está, acaba por ser a mesma coisa, expressão pessoal, identidade, a moda ajuda, lá está, o que tem peso. Exato, Sim, claro, claro, porque eu sim. também No cresceste meu num caso, um ambiente. bocadinho também, como eu já fui em adulta, portanto a moda era Exato, relativo. já era diferente, sim. Não, sim. Pronto. Passando à frente, então, e continuando com este pensamento, e eu sei que já falaste isto nas tuas histórias, mas gostava que desses um bocadinho mais em detalhe. Portanto, sentiste-te guiada ou chamada para tatuar esse símbolo específico que nós agora sabemos que é o símbolo da gratidão, ou foi algo mais impulsivo no sentido de tu sabias, como disseste nas tuas histórias, que querias fazer uma tatuagem e houve um dia que viste aquele símbolo e disseste é este? Ou foi uma coisa que tu realmente, ou seja, quase que te sentiste que estavas a ser guiada, digamos assim, para esse símbolo? Ou se foi uma coisa mesmo de no dia tu viste e disseste é este que eu quero? Uma Lembras-te? pergunta interessante, porque E pensa, e agora eu vou dizer isto, pensa com a lente da Isabel 2015, não com a lente da exato, Isabel de agora, porque obviamente não. agora nós atribuímos outros Era tipos isso que eu te ia de. dizer, porque assim, mas eu acho que pensaria igual. Porque naquela altura fazer tatuagem para mim era uma coisa que eu sabia que ia ficar para toda a vida. Uhum, Primeiro eu tenho uhum. pânico de agulhas, portanto tinha que ser. E eu lembro-me Normal, de dizer, eu quero num sítio que não me doa. Eu lembro exatamente. perfeitamente disso. E era aí que Mas eu ia chegar queria agora também. visível, eu queria visível. Tanto é que quando fomos ao tatuador, eu disse, eu quero visível, mas não quero num sítio, eu estava a pensar aqui. E ele disse, aqui, se eu puxar um bocadinho para cima, que foi o que aconteceu, não me vai Uhum, doer nada, pronto. exatamente, e de Mas facto, não me doeu nada, nada, zero. A mim não me doeu eu absolutamente lembro-me. nada. Então, mas estás bem? É só isso? Tá bom. Exatamente, e foi rápido e tudo, não, por acaso Foi não para aí meia senti hora. meia hora, sim, foi Tanto a rápido. tua como a minha foi 10 minutos. A tua então ainda foi mais rápido, A mas minha aí é uma foi. zona que dói mais. Por acaso não, aqui é Mas uma que das também, zonas que sim, dói. também Não, disseste muito bem. aqui e no ombro onde tu estiveste é uma das zonas que dói menos. É aquele sentimento que tu também partilhaste comigo, que é quente, parece que É, estás a está passar um ali um ferro quente, bocadinho, mas não mas é nada nada, né? de. Agora, quanto à tua questão, é o dois em um, porque eu tinha muita ideia do que é que não queria, isso eu tinha Ok, ideia. E tinha exato. ideia exatamente desta simbologia de gratidão. Eu tinha isso, Exato. tinha em mente. E então, o que eu andei a pesquisar, como contei, foi, e cheguei ao ponto de Google mesmo, Sim, sim, eu lembro. Nós nos simbologia, sentámos muitas vezes, sim. simbologia da gratidão, só que todos os símbolos que me apareciam Não era. Não te eram chamavam. muito, não me chamavam. Portanto, voltando, o que é que me chamou? Foi quando eu estava a fazer e a ver mais Uhum. uns, epá, de repente há este que me aparece, eu lembro de fazer assim e voltar para baixo, tipo aquela coisa de fazer. Está a ver? É, exato, exato. Portanto, sim, foi um chamado, mas não um chamado contínuo. Foi um chamado Portanto, de
eu sei o que é que não quero e mais ou Ao menos menos o o que que queres. gostava. Só que Exatamente. como não estava a encontrar nada, ia procurando. Quando aparece esta imagem, foi mesmo chamado, tipo, epá, não procures mais aqui. É que já nem procurei mais, é mesmo. Ok, exato, Lembro de exato. pegar naquilo e ir mostrar ao João e dizer, é mesmo isto, olha que giro, é mesmo isto que eu quero. Então, assim, pronto, foi assim. Portanto, é se calhar aqui um dois em um, não é? Um Um desenho assim. chamado, não no sentido de desde 2000 que me sinto que tem que ser este símbolo. Não, mas sobre isto eu não quero, isto eu não quero, Exato. isto eu não quero. Portanto, ok, de repente apareceu, é isto mesmo que eu quero. E eu lembro-me que na altura nós até, lembro-me de sentar contigo várias vezes quando estávamos à procura, porque eu já sabia o que é que eu queria, não é? Mas nós tivemos há algum Sim, pois não. tempo, tivemos algum tempo à procura da tua, e lembro-me que na altura, agora não consigo lembrar, não sei se lembras também, tirar de lembrar, mas eu lembro que na altura até nós fomos até ao ponto de descobrir que tipo de cultura era o símbolo, e que te fez sentido na altura também. Que era exato. Exato, Aliás, que quando eu vi o símbolo, já quis pesquisar o que era e deu-me logo para o egípcio. Mas depois tivemos a ver um bocadinho mais, porque também há outras sim, sim, teorias que exatamente, levam para outras, exato. E eu lembro-me que foi uma outras coisa ondas, assim, outras tribos, pronto. havia uma específica, mas depois era Era muito quase trabalhada exato, e era e é muito quase universal, ou seja, universal, sim, é um sim. símbolo que muitas culturas usam, a tua especificamente, mas que cada cultura Tem depois a sua adapta, nuance, exato, sim, sim, exato, sim, pronto. sim, Enquanto que sim. as minhas, como são mais, né, mais São pequeninas. mas são mais tradicionais as tuas. Sim, sim, de certa maneira, não tem tanto, para mim tem aquele Não, significado mais tem pesado. todo o significado, Sim, mas é algo que se mas vê mais sim, não estão, transversal. sim, sim, não Eu é. ainda não vi nenhuma igual à minha, confesso. Sim, também confesso que nunca vi ninguém com o símbolo que tem, Agora enquanto as acredito que minhas que vão já vi muitas. fazendo. Mas Não não sei vi ainda. porque pronto, you don't do fashion, you are fashion. E as invejosas depois querem a fashion, não é? Não são nada invejosas, acho Não, muito eu bem. sei que não, estou a brincar que sim. Pronto, e depois a pergunta que eu ia seguir a isto foi porque é o ombro e lembras da razão, que foi exatamente isso. Pronto, se tendo em conta que já respondeste ao porquê, que foi na altura que fizeste o sítio que não querias com dor, agora dás outro significado ao ombro e ao porquê de ter sido no ombro que foi, Direito, claro, claro. e então, Dou, já, por isso é que eu estava. A mente é mente, mente mesmo. a Caraca, da mente, mente. Mente, meu. Porque o que eu tive, não é? Foi do meu lado direito. O certo, AVC, foi sim, tudo do meu sim, lado sim, sim, direito. sim, Pronto. sim, E o sim. lado direito, na nossa comunicação energética ou espiritual, é muito o nosso lado masculino, ou Uhum. seja, a nossa energia masculina, a nossa energia Sim, de ação, de fazer. certo, certo. Eu sempre fui essa pessoa muito de Sim, energia sempre foste uma masculina, pessoa de muito de fazer, agir. de agir, Sim, sim. impulsividade, ir para a frente, pronto. Exato, E então, sim. como na minha mente, e agora se calhar vais-me levar aqui a uma autoanálise in loco para 2015, mas na minha mente, a representação disto pós-acidente vascular foi exatamente agradecer ter entendido que eu não só sou ação, eu preciso parar, preciso saber receber, então eu vou agradecer a tudo que me levou até Exatamente. aqui, mas agora eu preciso de equilibrar isso. Exato. Uma vez que tu me estás a dizer que foi em 2015, eu quase que diria, e aí sim, entrando na nossa maionese, eu quase que diria que aí sim foi o meu corpo em tom de chamamento antecipado. Mas eu estou aqui a raciocinar agora contigo, quase tipo, Isabel, Porque relaxa, não tens de estar sempre a fazer tudo, não tens de fazer muita força, agradece, e agora já vais para o teu lado. Espera aí, professor, não posso falar? tenho uma questão. Mas já Agradece te pergunto. e deixa-te fluir. Que se calhar, agora olhando para trás, que eu sinto que não, porque o que é nosso está no caminho, Claro. eventualmente poderia ter evitado, entre aspas, o acidente que me aconteceu um ano depois. Exato. É uma cena. Ok, mas qual é a Pronto, pergunta? a pergunta era exatamente sobre isso, porque eu lembro-me que na altura, primeiro foi uma época horrível, como podes imaginar, né? Tanto eu como o mano estávamos em Inglaterra, quando nos ligaste, passado 3 dias, não nos respondes às mensagens, Não, respondi à mensagem. Não, pois, uma vez por não, dia. estava tudo ok, Zita. Tu- Sim, sim. Sim, mas ou seja, para nós foi, não Um querendo estar bocadinho a puxar a estranho. conversa sobre ele, mas foi estranho porque realmente tu és uma daquelas pessoas que a gente manda mensagem e tu, passado 2, 3 horas no máximo, respondes logo. Portanto, passar quase 3 dias sem ouvir nada da minha mãe, sem nada, eu sabia, ou seja, eu senti logo que alguma coisa não estava bem. Pronto, mas isso, conversa para outro dia. Um,
a pergunta que eu tenho foi exatamente isso, porque eu lembro depois na altura, quando depois nós voltámos para casa, já depois da situação toda, já estavas bem, que tu até me disseste que os doutores tinham dito que tu tinhas já tido um AVC anteriormente e que não tinhas reparado, ou seja, tu não reparaste, mas que eu próprio me lembro, tu um dia chegares a casa e dizes, o meu braço está super pesado, parece que coisa, Sim. e que ninguém, ou seja, então a minha pergunta agora eu faço a pergunta de outra maneira, achas que se Acho, calhar foi acho. ou seja, Oh, com como é que se caraças, diz? o que é que este gajo me vem lembrar de cenas tipo uma Uma, premonição, exato, como já tinhas tido fizeste a tatuagem e nem sequer percebeste que era por isso que estavas a fazer a tatuagem, mas o teu corpo sabia. E depois tiveste o segundo e disseste, Uau! ok. Portanto, foi Assim, literalmente no meio dos dois. Tu fizeste a foi, tatuagem. e foi também do lado direito, essa situação do E foi do braço, lado pronto. direito, Só que aí, exatamente. como eu estava sozinha na altura num colégio Sim, que sim, no trabalhava, não colégio. estava a falar com ninguém e não senti nada senão esse braço, o meu braço direito a ficar de Exato, exato. borracha, parecia que tinha 4 metros, que se Exato, eu lembro-me de tu dizer isso quando ah, chegaste a pronto. casa que estavas super doída e Mas, tudo mais. sim, Sim, mas não me atacou fala nem nada, e como tinha saído da situação de violência doméstica, eu exato, associei que exato. fosse aqui Descarga de uma stress, descarga descarga de tudo, emocional, exato, pronto, exato, exato. já tinha passado 3 ou 4 meses, e eu Sim, sim. associei a isso. E já teria os meus 33, trinta e Aí quatro não, anos, trinta e aí não quatro consigo talvez, dizer trinta e que quatro, trinta e isso para cinco mim, a essa pensar altura no. para mim é quando a minha mente mente, eu sei disso. Não te consigo dizer cronologia Pois, nenhuma. Isso é que mas aconteceu, não me talvez lembro. 34, 35 anos, portanto, pronto, depois tu dizes que foi em 2015, que foi com os meus 45, portanto foi quase 10 anos, 11 anos, que interessante, 11 anos é o que estamos aqui a falar, não é? 11 Exatamente. anos, Já viste? que Como tu interessante. dizes, o universo é perfeito. Sim, foi muito, se calhar é isso, o corpo Pronto. como é sábio, disse, olha, está na hora, vá É, lá, o teste, porque agora vem um a sério para ver se tu exatamente, que agora vem uma esses série e tens. tu tens que ver. Se Pronto. calhar foi mesmo interessante, tão interessante. E essa tatuagem para ti é uma reflexão da tua transformação interior, ou seja, agora, que olhas para ela agora, sentes que a tatuagem é uma reflexão da tua transformação interior ou foi algo que na altura tu fizeste com um futuro em mente, tipo uma cena para lembrar-te dos teus objetivos, por exemplo, como eu fiz esta tatuagem, a primeira que, pronto, eu agora vou dizer que diz One Step at a Time, para a malta que não fala inglês, um passo de cada vez, que é uma coisa que a minha mãe me diz muito ainda hoje e que eu queria levar comigo porque não ia ter a minha mãe em Inglaterra, não é? Não ia ter mãe, não ia ter família, não ia ter amigos, não ia ter nada, nem poupas, nem coisa, nada. Portanto, tinha que levar Ai, meu qualquer Deus, coisa. é rir para não chorar. Portanto, ou seja, é uma reflexão da tua transformação interior ou foi algo que na altura tu fizeste com o futuro em mente? Ou seja, Não, foi para trás, até porque, pronto, também, mais uma vez, tinha saído dessa relação que te lembras bem, do sim, ano sim, e sim. qualquer coisa, estávamos outra vez todos juntos, Tem um ano e qualquer coisa. portanto, foi Só um um ano, 6 ano, meses. olha que consegui um ano, consegui esconder um ano, hã? Foram Hã? quase um ano e meio. Só me lembro 6 meses, mas se calhar Mas foram, pronto. ainda bem, porque vocês também Sim, 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 sim. viajavam muito com o pai, não é? Iam muito ao Exato, pé dos exato. avós, portanto Portanto, a exato. coisa foi-se minimizando. Mas eu diria com toda a clareza e com muita consciência que não foi agradecer um passado vivido e trazer sempre essa lembrança, lá está, repetindo, mas para nós os dois fazendo sentido, honrando Exato. o caminho que eu fiz, lembrando-me sempre daquilo que nunca mais quero viver, pelo menos no que depende das minhas escolhas, não é? Do que eu não posso escolher, tudo Ok. certo, mas Sim. daquilo que, não, é agradecer, superei, consegui, agora para a frente, porque eu mereço, eu e os Ok. meus filhos merecemos mais e melhor. Sim, Sim, portanto foi quase uma transformação interior, mas baseada naquilo das tuas sim, vivências já sim, passadas, não da sim. que Da irias passar. superação, sim, sim, Exato. sim, Então, sim. para mim é um bocadinho dos dois, para dizer a verdade. Tenho tatuagens que são, pronto, como esta do Um Passo Cada Vez, não é? Que era uma coisa posterior, como eu ia para a Inglaterra, queria levar uma coisa nossa, como tenho outras também, que eu tenho cinco, para quem não sabe, tenho três E nos essas, braços e e essa duas dos nas pernas. braços também é para o futuro, porque Esta uma dos braços delas não, portanto, esta essa é do avô, não é? é do avô e esta, deixa eu ver se consigo mostrar aqui à malta Também é que tem um, muito um bonita. triângulozito, é eu, a minha mãe e o meu irmão,
as Unidos por linhas um não se triângulo. tocam, exato, as linhas não se tocam porque nós estamos todos em sítios diferentes, não é? Tu estás em Portugal, eu e o irmão estamos em Inglaterra, mas em cidades diferentes. É a tal E, situação que eu entreguei sempre individualidade. Cada um exatamente, é um cada portanto, qual, mas estamos sempre uns para os e outros. o triângulo é porque realmente é, primeiro, como é que se diz? O coisa perfeito do universo, portanto, a forma perfeita do universo, todos os lados são iguais, apesar do meu não ser, porque o tatuador fez asneira, mas a gente fecha o olho e pensa, Lá achou que um lado deveria ser um bocadinho ser um diferente. bocadinho maior. Pronto, achava Vá-se lá que a saber base que porquê. devia ser um bocadinho mais pequenina que o resto. Portanto, eu vou dizer, e isto não é com coisa negativa, que as bases és tu e os Sem outros dois sou dúvida. eu e o Mano, mas é porque realmente tu À davas-nos o vida. apoio para nós conseguirmos crescer, não é? Pronto. E lá está, por isso mesmo é que eu também pus o triângulo, que é a única parte da tatuagem que as linhas se tocam, porque é a forma perfeita do universo, e em cima disso nós os três sempre fomos assim. Ao ponto que ainda hoje, se um de nós não está bem, os outros dois percebem, mesmo que a gente não esteja a falar. E há Quantas muito vezes tu já me respeito. ligaste, sim, É quantas vezes muito tu já me respeito. ligaste a mim ou mano a dizer, pá, está tudo bem, estou a sentir assim um vibe estranho. E ou o mano dizíamos, não, mas realmente esta semana estou um bocadinho. Portanto, nós sempre fomos os três, sempre fomos muito assim. Daí essa tatuagem. Pronto. Depois tenho outra na perna, não vou estar a mostrar, porque realmente ninguém precisa de ver a alcatifa da perna. Mas pronto, tenho uma plantinha, tipo uma É aloe vera, um. Fala, exato. sim, Tipo uma uma aloe oliveira. vera, que Eu era para também ser tenho. pequenina, era para Exato. ser pequenina, mas ficou assim porque o senhor decidiu que queria maior e ok. Mas também faz Foi sentido, uma, porque representa também uma sim, coisa bonita. sim, representa o meu grupo de amigos de infância, portanto os cinco que nós temos não, que nós somos, e eu lembro perfeitamente que na altura a razão pela qual eu fiz a tatuagem foram duas coisas. Primeiro, porque eu ia tantas vezes àquele estúdio de tatuagens, porque eu conhecia a malta e ia beber café com eles e não sei o quê, ao ponto de eles disserem, "Tu já trouxeste tantos cafés, pagam-te a tatuagem." Tatuagem. Portanto, a tatuagem foi de graça e aqui, para quem está a ouvir o podcast, eu estou a pôr, como é que isto se chama? Aspas. Aspas, porque não foi de graça, porque eu comprava-lhes café, não é? Mas ao fim e ao cabo acabou por ser, ou seja, eu não paguei de propósito para ter a tatuagem, foi uma coisa que eles fizeram, tipo, como quase um obrigado. Lá está um Pronto. agradecimento. Exato, exatamente. Pronto. E a tatuagem é um aloe verazinho assim num potezinho pequenino, uma coisa Um muito vaso. simples, exato, um vaso, não tem detalhes nenhum, é tudo, parece literalmente um desenho pequenino. E é basicamente porque eu e o meu grupo de amigos de infância, eles não se lembram. Eu perguntei-lhes isto, não se lembram, nenhum deles se lembra, só eu. Mais isso. Que nós dissemos que se chegássemos todos aos 40 solteiros, que íamos todos casar com uma árvore, porque ao menos era uma relação sólida. Ou estável. Uma relação sólida e estável. Pronto. E sempre foi uma piada que nós tínhamos entre nós, pelos vistos, eu sou o único que me lembro, e eu tatuei na altura isso porque lá está, era uma coisa que eu tinha, estava a passar, acho que foi no meu segundo ano de universidade, estava a passar uma fase mais Sim. chata também, porque foi nesse ano que o choque cultural bateu muito forte, e pronto, tinha saudades deles e queria uma coisa que solidificasse, digamos assim, a amizade, apesar da amizade não precisar de solidificação nenhuma, mas foi uma coisa que eu É, quis pôr no mas corpo é precisamente mais porque simbólico, sim. e eu sei que eles são meus, no sentido de, independentemente de onde a vida São nos as tuas levar e o que pessoas. acontecer, são as minhas pessoas e que eu sei que, independentemente de eu passar 3 meses ou 4 anos sem os ver, quando os ver outra vez é como se estivéssemos junto ontem, portanto, pronto. E a outra que eu tenho é uma serpentezinha, É uma é snake. uma snake bem grande, aqui no gêmeo direito, e confesso que eu marquei esta tatuagem no dia anterior quando estava bêbado, uh, e no dia a seguir tive que ir 3 horas, às 8 da manhã, com uma ressaca do Piuriu, levar a tatuagem, pronto. E aqui foste tu que me ajudaste a atribuir o significado, que eu lembro, que cobra tem um corte no pescoço, um Mas isso a depois meio do corpo, de a depois fazeres. tatuagem, sim, sim, sim. Sim, Então sim, eu sim. mostrei-te e Sim, nós depois lembro-me, sim, atribuímos o sim. significado, pronto. Mas para quem não me conhece e não sabe qual é a tatuagem, é uma cobra que está assim toda, quase que parece um moito até. Sim. Tem um corte no pescoço, um corte a meio do corpo, que seria a barriga, a Um cintura. corte que não é um corte de ferida. Não, é um corte onde É estão a sair explicar. plantas até. Exato, é um corte, mas Portanto, estão a faz sair parte do florzinhas desenho. Sim, exato, sim. é específico. Portanto, o desenho já vinha assim, mas que realmente tem 3 cortes Tem. na, No pescoço, no pescoço, a meio do corpo, que para nós seria a cintura, e na cauda, que para nós seria os pés.
E que na Uhum. altura lembro-me perfeitamente que aquilo que tu disseste foi exatamente que era o que eu tinha de trabalhar, que era a minha voz, não ter medo de dizer aquilo que eu preciso dizer e aquilo que eu acredito. Tua A identidade. barriga, exato, foi exatamente isso, portanto, intuição e ser mais certo nas minhas decisões e em mim própria, e depois os pés é isso, é porque Caminhar pronto, tem- contigo, com e não quem ter medo és de dar o e passo, né? exatamente, não ter medo. E a Pronto. serpente que também, ela vai mudando de Sim, a pele, não serpente, é? exato, que é, e hoje, pronto, que já chegamos aí, eu depois já falo disto um bocadinho mais em detalhe também, que é uma pergunta que já lá vamos chegar, que eu hoje em dia também consigo perceber agora o porquê da serpente especificamente, porque agora é Uhum, um animal com uma simbologia que me diz muito, uhum, em termos pessoais, uhum, mas uhum, pronto. uhum, uhum. Ahm, Muito interessante, tudo interessante. eu adoro simbologia, como tu sabes. Portanto, agora a próxima coisa é, achas que a tua tatuagem, com Uhum. o passar do tempo, o significado mudou para ti ou manteve-se sempre fiel àquilo Sempre. que Não muda. tatuaste? Não, Não sempre, mudou. sempre. Não, não. Tanto é que, como eu disse também nos meus stories, eu estou com muita vontade de colocar o infinito por baixo, porque é Uhum, também um símbolo que eu gosto uhum, muito, uhum. mas cada vez que eu penso, algo em mim parece que resiste. Eu gosto de ver nos logos e assim, Exato. mas Mas se calhar parece em que ti, aqui, eu tenho dito isto várias vezes e alto, mas parece que, não sei, parece que vou estragar qualquer coisa, parece que já está, ia e fazer, aí, seria aqui, não sei, fico muito sim, e aí indecisa. seria quase uma coisa de. Eu vou dizer isto assim desta maneira porque é assim que me está a vir à cabeça, que é não estragues o que já está perfeito. É, isto, E além disso, o não, símbolo de infinito é uma coisa também muito forte em termos de nossa exato, também, espiritual, não é? sim, Portanto, é sim, uma coisa que se calhar, ou é uma coisa que tu de facto não, um símbolo que de facto não faz sentido no teu corpo em termos de, pronto, na tua de jornada e não tudo mais, necessitar de, exato, ou por ter a carga que tem, se calhar é uma coisa que as pessoas em geral não deviam tatuar, apesar de cada um ser como cada qual, mas pois, também já lá exato, chegamos, pronto. mas, exato, em mim Portanto, a tua neste momento tatuagem, eu quero muito, porque gosto mesmo, se tivesse que fazer uma segunda tatuagem seria esse, sim, garantidamente, e sim, nunca fechado, exatamente como eu tenho, que é numa aberto, exato, com as sim, andorinhas sim, a sai, voar, exatamente. nunca fecharia, mas é para cada vez que eu penso, tipo, e logo aqui por baixo, isto está tão bonito, está tão Pois novo, está é tão. isso, Não eu quero. percebo Portanto, a perfeitamente. pôr será noutra parte do corpo, que ainda não sei onde, como, nem de que forma. E ainda não senti, repetindo agora sim o chamado, ainda não Pronto, senti exato. que fosse. E aqui, muitas vezes, o que eu vou dizer agora tem a ver também com a minha experiência em termos de tatuagens, apesar de eu saber que nós temos uma vista, não vou dizer super diferente de tatuagens, porque não é super diferente, mas obviamente eu cresci Uhum, noutro tipo de diferente, claro, sociedade, claro, com outra lógico. cultura que tu não, Outra não é? comunidade, outra, sim, Exato, claro que sim, outros tipos outra de idade, sim. vivências, outra época, Outra época, exatamente, sem dúvida, isso portanto, tudo pronto. conta. Ahm, mas de facto é aquela cena que, por exemplo, há tatuagens e desenhos que eu ficava bem tipo, opá, adorava tatuar isso. Mas que de facto eu depois ponho-me a pensar e fico, não sei onde é que iria tatuar. Pois. Há aqui qualquer coisa que eu estou, quero tatuar, mas Uhum, e lá está, uhum. eu não sei pôr, não consigo pôr o dedo no que é, mas Uhum. sei que ou O não é corpo para sabe, agora, o corpo ou não é sabe. para agora, É, ou de facto é uma coisa que se calhar, ok, não tatuas no corpo, faz uma daquelas exato. tipo bulical, que passado uma semana sai, pronto, Exato, está por feito. exemplo, porque realmente Percebes? é, o corpo, como reconhece muito antes de tudo, não é? Muitas vezes é Uhum, tipo, ou é ou não é o momento, como estás a dizer, mas eu sim. ainda vou mais longe, tipo, já viveste isso, não precisas de ir para aí outra vez, já viveste, já não é da tua altura agora. Portanto, sim, faz sentido. E agora vem aqui a pergunta fixe. Quando fizeste a tatuagem, eu sei qual é a minha resposta, mas quero Uhum. saber tu. Já te sentias no teu eu mais espiritual que és agora? Ou foi quase agora que olhas para trás, foi quase como uma cerimónia de iniciação tua para esta tua Ela nova jornada? é, tu Porque a andas minha foi. aí A no minha. mergulho. Pá, oh, Caraca, pergunta-lhe se isso para a tua mama. Que é assim, eu não quero filosofar muito, mas, sim, mas ou seja, mas de repente, assim, à tua pergunta, uma resposta muito rápida seria sim, não é? Porque se formos contextualizar tudo, faz muito sentido. Eu, quando coloquei a sim, tatuagem, comecei um caminho totalmente diferente muito para a diferente, frente sim, foi à esse ano que data que tu estou hoje. começaste.
Mas tudo, comecei mesmo tudo, a Até nível porque foi o pessoal, ano em que relacional, o último filho foi para a universidade, portanto, de exatamente repente, tudo, tiveste tudo, para tudo, cuidar de nós, tudo, entre aspas, né? tudo, 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 mesmo a nível pessoal, a nível Sim, de sim, foi um ano, interno, a 2015 foi um ano nível que mudou, de mudança profissional, muito, sim. amoroso, financeiro, a partir daí tudo mudou. Portanto, se eu quiser alocar uma resposta curta, diria sim, É sim. quase, Contudo, e entrando nesta situação um bocadinho mais filosófica, sim, esta parte de um ser espiritual, eu sinto que de alguma forma nós somos sempre. E sim, sim, sim. em mim, isto já existe desde os anos 90. Certo, certo, sim. Na consciência de querer mergulhar e perceber como é que nós trabalhamos essa Exato. energia espiritual, se calhar sim, foi mais para a frente. Foi depois de 2015, garantidamente, garantidamente. Portanto, foi quase tipo, pronto, sentar a querer pôr o Sim, um peso que início. isso, exato, Sim, sim. sem querer estar a pôr o peso do que é uma cerimónia de iniciação, foi quase o teu início de agora não há Quase volta tipo. atrás, estás a ver? Exato, exato, É por agora. aí. Sim, se Pronto, quiser ok. ser assim muito curta e redutora. Sim, sim, sim. Sim. Sem Pronto. dúvida. O que nos leva à próxima pergunta, que, por exemplo, com pessoas como eu, que só tiveram esse tal, entre aspas, acordar espiritual muito mais tarde de fazer as tatuagens, e principalmente, aliás, muito mais tarde de fazer todas as tatuagens que eu tenho, não é? Que eu também sempre fui uma pessoa muito espiritual como tu, mas só realmente entrei neste mundo mais de ancestralidades e coisas assim nestes últimos anos, né? Um, na tua opinião pessoal, atenção, e agora vou pôr aqui um parênteses para quem está a ouvir e ouvir, isto é opinião pessoal, não precisam de concordar nem discordar, é Em literalmente nada, só uma aliás, opinião, nós estamos a exato, conversar, eu posso, tu podes, da mesma exato, maneira que as outras cada pessoas um podem tudo. vê Exatamente. como cada qual. Eu ouvo Não, e algum quero de assim. vocês pode lá estar a ouvir a dizer isto e dizer eles só estão a dizer porcaria. Exato. E está tudo certo. Está tudo Tem uma certo, exato. opinião pessoal. Portanto, a minha pergunta é, para pessoas, por exemplo, como eu, que fizeram as tatuagens antes do, entre aspas, acordar espiritual, em ti, na tua prática e na pessoa que és, sentes que o significado das tatuagens se deve manter original ou adaptar-se e manter-se dinâmico às vivências de cada um? Hum, E lá está, mais uma vez, eu depois pus aqui um parênteses a dizer a opinião tua, pela tua lente de ver o mundo, porque ao fim do dia é a decisão de cada um, não é? uhum, hum. Portanto, mas Eu para tenho, ti, eu vou-te dizer que é a última, porque eu não sou adepta da situação de que tu acordas uma vez espiritualmente, quando acordas. Eu não sou concordo. adepta Sim, disso. sim, 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 Eu sim, sim. sinto que nós temos vários despertares espirituais ao longo Sim, da nossa vida, exatamente certíssimo, pela consciência que tu vais tendo, pela vida que tu vais vivendo, pelas experiências que tu certíssimo. vais integrando, e cada ciclo dá-te a possibilidade de despertar espiritual e energeticamente, se tiveres consciente e te apetecer disso. Pronto. Exatamente. O mesmo se passa com as tatuagens aí. Ou seja, no meu caso, por exemplo, ela continua igual a ela mesma. Ok? Porque faz Porquê? sentido também. Porque em mim eu sinto que o meu despertar começou muito mais lá atrás, pronto, e Sim, depois foi sendo um upgrade de despertares. Lá estás, vários exato, é despertarzinhos, exatamente como é, despertarzinhos, sim. despertarzinhos. Ou seja, E vou sempre bater no obrigada por estar aberta, desperta, obrigada por estar disponível, obrigada por conseguir perceber, obrigada por sentir, obrigada, 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 grata, 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 grata e exato, pronto. Portanto, mas ok. sim, eu sinto que pode ser uma evolução a tatuagem, não da simbologia base, ou seja, Sim, essa que tu tens aí do avô será sempre do avô, mas eventualmente quando tu a tatuaste foi porque o avô partiu e tu querias sim, lembrar-te do avô, por sim, exemplo. Hoje tu podes olhar para ela e dizer que foi para te lembrar do avô, mas o significado hoje é o que eu vivi contigo. Eu olho para aqui e não me sim, lembro da tua partida, lembro-me do que vivi contigo, por exatamente. Ou exemplo. seja, Mas a simbologia básica está lá, que foi sim, lembrar-te do avô. pronto, a razão pela qual eu estou a perguntar, e agora, ainda bem que disseste esse pormenor do despertar espiritual, obviamente Uhum. acontece mais do que uma vez, porque aqui o que eu estava a mencionar era o primeiro consciente, ou seja, a primeira vez Exato, conscientemente em que exato. tu dizes, ok, estou numa caminhada espiritual, porque nem toda a gente tem abertura para, não é? Por exemplo, o É meu isso irmão, mesmo, é a ele é uma pessoa muito disponibilidade. holística, mas ele é todo Não, científico, não é? o gajo é completamente intuitivo Sim, mas e ele é barra menino de tudo, mas ciência, pronto. Mas é não isso. é? É isso. A E gente está chama o universo, ele respeitado. chama-lhe o cosmos, não é? Está Pronto. tudo certo. Um, porque, por exemplo,
isso estás a dizer, e eu agora reforço, há tatuagens minhas, por exemplo, esta do um passo cada vez, não mudou de significado, primeiro, porque é uma frase que explica-se a ela própria, não é? Um passinho de cada vez, calma, está tudo certo. Mas, por exemplo, esta do avô e a nossa, inclusive, sim, foi uma coisa que durante o tempo o significado original continua lá, né? Portanto, se é a tatuagem na mesma pelo avô, a tatuagem na mesma por nós, mas o significado de facto tem-se quase feito uma mutação É, pelas vivências, porque eu agora não olho para esta tatuagem a dizer, meu Deus, foi o avô que eu perdi. Não, eu agora olho para esta tatuagem precisamente isso, a relembrar-me de todos os bons momentos e menos bons e os do meio que vivi com o avô e com os avós em geral. Da exatamente, porque mesma maneira que entretanto estes foste três perdendo, não é? foi, exato, este das três linhas e do triângulo começou por ser uma coisa porque de facto vocês faziam falta, tu e o Mano, e agora passou a ser uma coisa de quase Oh, união, Hannah, mas exato, exatamente, oh Hannah, é a minha família, são os meus, percebes? Pronto, portanto, eu aqui estava mais a perguntar a tua opinião específica no sentido de como é que tu vês, né? Cada pessoa tem a sua lente, mas pronto, ok, sim, é uma questão de. E sim, eu concordo contigo no sentido que então eu sou prova disso. Eu todos os anos quase tenho uma coisa uma espiritual. acordar. Estou farto de acordar espiritualmente, é sempre a mesma coisa, fogo, uma chatice. Mas que realmente sim, lá está, e com o passar do tempo, claro, nós também mudamos como pessoas e crescemos e começamos a ver o mundo de maneira diferente, Claro, não é? Eu, claro, eu fiz estas tatuagens quando ainda nem estava nos 20 e agora estou quase no fim dos 20, tenho uma perspectiva muito diferente de vida, portanto, claro, claro. sem E dúvida. o que me leva à minha pergunta preferida, que é, acreditas que as tatuagens carregam energia? Essa eu nem preciso pensar. Sim. E eu também, só para a linha, eu também. E sentiste alguma mudança energética ou espiritual na tua vida desde que tatuaste esse símbolo no dia da mãe de 2015? Que Senti, possas não ter percebido na altura, mas que agora não, consegues foi ao perceber. contrário. Ou seja, eu sinto que senti na altura algo Uhum, interno ok, até parece que cresci. Pronto, foi exato. assim. Mas depois confesso que perdi, lá está. Perdi, não perdi, não perdi a alavanca, ou seja, aquilo que me deu o boost Uhum, ficou, mas deixei de o sentir da forma como o senti assim, vivo. É quase ok. como se de repente ele fosse sendo integrado e agora faz parte de mim. Entendes? Começou a fazer parte de Ui, mim. agora vem-me aqui uma imagem à cabeça, meu Deus. Aí está, manda, manda. Isso é o Manda, Saramago, meu pai. também tem a ver com o livro que eu estou a ler, que tem tudo a ver com estas coisas, mas não vamos falar do livro agora. Não interessa. Que foi assim, isso estás a dizer que de repente foi integrado quase. Sim, A sim, é imagem que eu quase tive como se foi fosse. exatamente o que é uma tatuagem, que é tu estás a pôr tinta na tua parte dentro do corpo. Sim, sim. Portanto, foi quase como a tinta foi absorvida e com isso a A energia energia da. da Exatamente. tatuagem, sim. Foi assim. É muito. Se eu já meditava e pronto, isso tudo Exato, exato, exato. tornou-se um ritual muito. Faz parte, pronto. Sim, sim, começou a Pequenas ser. coisinhas, sim, faz parte. Ou Portanto, seja, sim, uma passou. Como é que eu energia hei. e sim, ela entra em nós de alguma forma, independentemente de estarmos conscientes ou não. Sim, sim. Ok. E pronto. Tudo a ver com aquilo que nós temos andado a falar. Como sabes, há várias culturas e várias sociedades no mundo inteiro que usam tatuagens como talismãs ou com certas coisas. Por Aliás, a exemplo, tatuagem nas tribos representava muita coisa, não é? exatamente, Muita pronto. E coisa. eu aqui faço questão também de mencionar, por exemplo, aquelas tatuagens chamadas tribais, que têm muita origem Sim. no Havaí, na Nova Sim, Zelândia, com os sim, sim, Maori, sim, 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 e sim. essas culturas, em Aliás, todo o mundo, em todo o mundo. as tatuagens chamam-se tatuagens maoris. Exatamente, pronto. E essas sim são muito culturais e há tatuagens específicas para certas coisas. Portanto, não é toda a Sim, gente tem as mesmas tatuagens, porque não é? Porque as tatuagens têm exatamente. um significado específico, portanto, não podes ter uma certa tatuagem que é só para malta que já passou por não sei o quê e que já fez no Uhum. cerimónia não sei o que mais. Portanto, a Isso minha, nas tribos é o que estás a dizer. sim, ou seja, Ah. a minha Sim, a pergunta vai criança derivada X disso. tem uma Exato, tatuagem, o pronto. adulto já tem Sim, outra. porque, por exemplo, eu não sabia disto, estive a ver hoje, quando estava a pesquisar agora aqui isto para esta pergunta específica.
O cristianismo também já teve Sim, montes de sim. tatuagens associadas, só que entretanto, com Bués. o passar do tempo, Claro. começou-se a ver como simbologia do diabo e as pessoas pararam de fazer tatuagens, mas Exatamente. antigamente Hum. os cristãos eram das E pessoas aqui que tinham dava pano mais. para mangas, porque o diabo Sim, nós podemos falar surgiu disso. por uma questão de necessidade de poder e Ah, sim, controle, porque o diabo sim. simplesmente, no meu muito entendimento e educada em fé cristã, é simplesmente as nossas sombras. Ah, sim, sem dúvida. Então Então, pronto. eu então, que sou menino de Lúcifer, digamos assim, é a minha Não, personagem Luís, mitológica olha, não preferida. digas isso, cortam-nos, cortam-nos. Não, mas não é o Lúcifer, diabo, demónio. É o Ai, anjo não digas, caído. vamos ficar cortados. Vamos nada. Vamos nada ficar cortados. Ai, mas vai, siga, que isto está Mas pano pronto, para mangas. Vai. portanto, a minha pergunta aqui é, tendo em conta que até hoje em dia há muitas culturas e muitas sociedades hoje no mundo e muitos povos, digamos assim, que usam tatuagens com significado por isso, talismãs e tudo mais. Ou seja, para ti foi essa a tua intenção quando fizeste a tatuagem, no sentido de quase não um talismã, porque obviamente não foi, eu lembro-me na altura não foi feito com esse intuito, mas no sentido de que simbologia, teres o símbolo específico Sim. e a Não o energia que esse talismã, símbolo sim, carrega. sim. Não o Sim, talismã, efetivamente, na situação de dar sorte ou de ser. sim. Não, mas sim, ficar aqui, lá está, voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa para trazer memória daquilo que eu superei, do caminho que eu fiz e daquilo que venho a fazer, mas principalmente honrar o que ficou para Exato, trás, porque agora para a exatamente. frente é que é o caminho, sempre a Portanto, agradecer, sempre a não gratidão. foi de todo uma coisa genérica, como já falamos, Não. foi uma coisa muito bem Específico. pensada Sim, e sim, com sim, intenção, sim, acima de tudo. sim, 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 Ok, pronto. sim. Está As feito? minhas, pronto, não, faltam duas, está quase, Ah, faltam faltou. duas. Estas são pequeninas, pronto. E esta agora pergunta que eu vou fazer é uma coisa que tu também me dizes muito e eu sempre tive muita curiosidade em te perguntar, porque aqui nós diferenciamos um bocadinho em termos de opinião, mas eu percebo a tua opinião também. Eu compreendo perfeitamente e concordo. Portanto, a minha pergunta é, em termos mais de crenças tuas, não de religião nem nada, mas crenças de valores, Uhum. e eu sei que a resposta é sim, mas acreditas que há símbolos ou frases que deveriam ou não ser tatuadas? E porquê? Que eu lembro-me que na altura tu dizes-me sempre, não Exato. tatues números, não tatues frases. Vai bater. Não é que eu, sim, acredito. Não defendo inflexivelmente, isso já defendi, Sim, mas acredito exatamente pela situação que nós falámos há bocado. Quando uma tatuagem é feita, é tatuada no uhum, teu corpo absorve isso. exatamente. Pronto. E ao absorver, no meu entendimento, ele vai absorver com a intenção, primeiro, que tu tatuas. Claro, Vamos claro. partir do pressuposto que tu tatuas um bicho horrível, mas que para ti aquele bicho Sim, horrível tem uma faz sentido, sim. simbologia de força, de ação, só que o bicho Uhum, é horrível. Pronto. A intenção é força e ação. Portanto, eu claro. acredito que ao ser tatuado, o que está a ser absorvido e integrado no teu corpo é força e ação, Certo, é a ok? nossa perspectiva, sim. Contudo, aquele bicho pode ter um outro significado da origem, certo? Certo, Que tu até exatamente. sabes, mas realmente tu não consegues olhar para aquele bicho e não ver senão ação e força, ok? Ele até pode ter uma cena que é limitadora, mas eu quando olho para aqui, é isto e isto, pronto. Mas essa cena limitadora existe. Claro, A claro. Até diferença porque é eu conheço muita gente com tatuagens que eu fico a olhar para eles tipo, tu sabes o que é que isso significa? Pronto. Não é? A diferença, no meu entendimento, e entrarmos na filosofia da maionese, é a percentagem que entra é menor à intenção com que foi colocada. Claro. A percentagem dessa situação mais limitante, mais densa, é inferior à intenção mais positiva. Da mesma forma que há cultos Claro. põem e fazem tatuagens onde a intenção é exatamente a mais densa. Portanto, a positiva, a mais leve, entra na mesma, só que entra Claro. numa percentagem menor. Portanto, Portanto, eu entendo que há determinadas sim. tatuagens que devemos ter consciência do lado menos positivo. Pronto. Ok, pronto. Então, o que eu ia dizer agora é, deixa-me fazer a pergunta então de outra maneira. Em vez de acreditas que há símbolos que deveriam ou não ser tatuados, há certos símbolos e
imagens, visuais, frases, o que seja, que para ti não é que não devam ser tatuados, mas que se calhar requerem um bocadinho mais de pesquisa e Consciência, sim, entendimento daquilo que uma pessoa está a sim, ter, está a sim, fazer, certo? sim. Por Pronto, exemplo, porque uma coisa completamente que eu jamais faria, e era isso que eu te ia perguntar agora, assim, um símbolo que tu nunca, e porquê? não é um símbolo, é uma imagem. Ok. Que eu vou dizer jamais, eu raramente uso nunca e sempre, mas aqui vou dizer, por exemplo, seria uma imagem vossa, dos meus filhos. Eu nunca tatuaria isso no meu E corpo. porquê? Exatamente porque, primeiro, quando eu penso que estou a tatuar alguém no meu corpo, é pelo amor à partida que eu sinto por essa pessoa e Claro, quero levar essa pessoa comigo para sempre. partida, À partida. partida, pronto. Tu, Não. Acho que tu, ninguém então vai não. tatuar ninguém que não goste, digo Sim, eu. claro, sim, sim. Digo eu, É uma poça. coisa Então uma era coisa muito. muito Masoquista, mas tudo certo, existe. Está tudo permanente. certo. Sim, Exato. sim, Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Eu, ao tatuar isto à partida, é porque eu amo os meus filhos. Pronto. claro. Então a intenção é: eu amo os meus filhos. Mas o lado menos positivo é o controle. É eu não quero perder. E então vou trazer. Até que ponto é que Ok. depois o meu corpo vai ficar, e já te vou dar aqui um exemplo que tu, por exemplo, fizeste e que eu sinto que é muito mais saudável. Uhum. Até que ponto é que efetivamente aquela. Mas isso sou eu, porque eu conheço montes Certo, de certo. gente que Sim, tem. cada um com cada qual. E não precisam os filhos partir fisicamente. Tenho Claro, pessoas que claro. conheço que têm a tatuagem do filho, como trazem a fotografia e o filho está Sim, sim, vivíssimo da sim. vida, ok? Não, não tem só a ver com a partida. Porque eu acredito que depois acaba por ser uma situação de posse, mas isso sou eu. No entanto, acho, por exemplo, muito mais Ok, saudável sim. o que tu fizeste em relação a nós três, que são Fazer uma minhas. simbologia. Pronto, tu Ok. tens a simbologia do que é que cada um representa, mas não tens propriamente a fronha do teu irmão, a minha fronha e a tua. Não, aí eu Entende? concordo contigo, porque realmente foi exatamente por causa disso que eu fiz esta tatuagem, porque eu queria uma coisa para nos lembrar de nós os três, mas sempre foi uma coisa que eu também nunca consegui, foi, primeiro porque nunca sai exatamente como a pessoa, né? Exato, já, Enquanto que já uma para nem falar fotografia, nisso, pronto, pronto. enquanto que uma fotografia, aquilo que tu tiras é aquilo que aparece, quando vais tatuar, tem a ver também com Mesmo os mais a perfeitinhos, aptidão, mas pronto, exato, exatamente. mas nunca sai direitinho. Pronto. Há sempre qualquer coisa que não está bem, não sei o quê, pronto. Certo. E segundo, precisamente por causa disso, que é, parece que é quase, como é que se diz, imortalizar. Exato. E sim, também não, eu pessoalmente, e lá está, tu também sabes que eu não uso muito essas expressões, mas eu pessoalmente também não gosto disso, desse, em Acho mim, que é um, cada um sim, com cada qual, é o que eu acho digo, que cada um com cada qual, exatamente, mas sem em dúvida. nós não é uma Acho que coisa que eu é, e também, depois é trazer algo, uma pessoa. Epá, já dizia o João Pedro Paes, não é? Ninguém é de ninguém. exato, exato, exato. Portanto, mas isto é muito polémico, porque Sim, lá está, eu, mais uma eu vez, consigo entender não está também aqui, quem, cada um é como quem cada qual, coloca, isto mas eu são, jamais colocaria no meu corpo uma imagem de alguém, e muito certo, menos de alguém que me fosse querido. Muito menos isso. ok, Mais pronto. depressa E colocaria aqui, num cantor, sim, 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 oh, um sim, Bruce exato, eu Springsteen, do que propriamente tenho alguém muitos da amigos minha. meus que têm, por exemplo, personagens de filmes e não sei o quê. Pronto. Mas Pronto. não, E tudo o que for aqui, imagem e exato, ok. fotografia, eu acho que não colocaria. Pronto. E aqui eu agora vou fazer só um parênteses para quem está a ver e ou ouvir, que é, mais uma vez, não nos venham a me tirar a cabeça, isto é opinião pessoal, cada um é como cada qual e nós É o que respeitamos eu o que as defendo. pessoas Verdade querem, não é? pessoal não é verdade Pronto. absoluta. Exatamente, eu tenho várias pessoas conhecidas que têm tatuagens É dos pais, dos preciso, filhos e não sei o quê, exatamente. e tudo E tranquilo, é a maravilha, cinco escolha deles, estrelas, exato. exatamente. Agora, para nós é que realmente não Não ia faz ser uma sentido. coisa que a gente, pronto. E para finalizar, e esta agora, Hum. se pudesses dizer alguma coisa à Isabel de 2015, antes Ei. dela fazer a tatuagem, que conselho, espiritual ou não, pronto, que conselho é que te darias e mudarias alguma coisa Ai, do não, dia? não, não mudaria nada, nada, zero. Hum, epá, eu dizia mesmo, que bom que tiveste essa ideia, meu. Ainda por cima com o teu filho. Que bom, mais uma experiência que tu consegues validar com os teus filhos, e neste caso com o mais novo, sem ser intrusiva. Que isso, eu já fui intrusiva Sim, que chegasse como mãe, na altura que tinha que ser, bem ou menos bem, foi o que foi. Mas eu olhava agora para essa Isabel e dizia: parabéns, gaja, foi mesmo na altura certa, no momento certo. Epá, também que acho que sim. bom, que bom. E que bom que foi partilhar, porque depois até foi o Miguel, o Sim, meu sim. enteado mais E eu novo, lembro que nós até que perguntámos ao João Pedro acabou, e ao Mano também, e sim, eles disseram, o João Pedro disse que não queria, o Mano disse que não queria,
E o Miguel acabou por ir no dia seguinte, na altura não quis, mas depois fomos lá no dia seguinte e ele acabou por fazer também. Fazer uma também Portanto, pequenina, assim. não mudaria nada e diria isto. Epá, que E timing fixe, foi mesmo bom, foi Miguel, mesmo na altura. repara, também agora é uma coisa que eu estou a reparar. Repara as pessoas que foram. Eu, tu e o Miguel. O Miguel faz anos no mesmo dia que tu. Hum. Sim, isso eu notei logo E é assim, eu não faço anos no mesmo dia que vocês, mas vocês são 27, eu sou 17. Portanto, o 7 está lá. Sim, sim, mas isso eu Pronto, reparei dois logo na aquarianos altura. e uma balança. Está ótimo. Foi muito fixe, mas Pronto. não, era isso, não mudaria absolutamente nada e diria isso. Foi no timing certo, foi mesmo no point. Acho que excepcional. Ainda bem que fizeste, que hoje estamos cá. É isto. Pronto, E e foi ao teu isto. filho, dirias alguma coisa em 2015, na altura? Que Ao não meu filho disseste? Alex, Sim, não. também acho que. Acho que as coisas foram ditas. Sim, nós até falámos bastante bem Segue, sim, disso. segue, E como eu segue, digo, como eu disse no início, segue. né, eu queria fazer esta do Sim. avô e tu não me deixaste, disseste que era muito grande. E eu depois acabei por fazer de um passo de cada vez. Ah, não, eu acho que também a única coisa que eu diria é prepara-te. Que a partir de agora a vida vai-te Prepara-te dar que uma agora volta já do está. caneco. É um passo cada vez, não Cada é? É vez do mesmo. agora vais Agora vais ter mesmo que dar um suave, passo de cada vez. passinho a passinho, Não, passinho a honestamente, passinho. se eu em 2015 tivesse, não mudava nada também. Acho que foi direitinho. É, foi Também o muito fixe. tatuador que nós tivemos, que era o Max, lembras-te? Foi 5 estrelas, incrível o e depois, rapaz. passado 2 ou 3 anos, ou foi Desde aquilo, esse- fechou. Fechou, sim. Eu lembro que eu até queria voltar a Portugal para ir fazer a tatuagem com ele e ele fechou. Aquilo Desapareceu, fechou incrível. Parece completamente. que abriu só para E nós e lembro-me depois. perfeitamente que foi também à frente da praia, que é Foi, uma coisa exatamente. que é bastante simbólica para nós também enquanto família, Hum, não é? Uma coisa sempre muito presente, e principalmente para nós portugueses, uma coisa sempre muito presente, Foi praia, em frente à praia. graças a Deus, porque nem toda a gente tem esse privilégio, não é? Ahm, não, acho que a única coisa que eu me diria era mesmo, olha para a tatuagem. Vai Tipo, olhando, vai olhando, estás a ver? vai Porque olhando, os vai anos que olhando. se seguiram até agora, como tu sabes, foi estes últimos 10 anos da minha vida foram muito desafiantes em várias coisas e principalmente na minha identidade pessoal, né? Exatamente. Que ironicamente é aquilo que a minha mãe trabalha. Um, Acho fácil saber porquê. Alguém tem que levar o legado. exato, alguém tinha que começar, não é? Pronto. Mas Alguém acho que tem era que isso, levar o acho que legado. era não olhes para isso como uma tatuagem, olha para isso como um lembrete, porque foi por isso É. que fizeste a tatuagem. E ainda hoje, pronto, aqui para a malta que está a ouvir dizer, ainda hoje é uma coisa que eu, no trabalho, principalmente, por exemplo, quando estou mais estressada, quando alguém está a tirar de sério, pronto, é chegar com a mão aqui e depois ela está ali. Portanto, eu vejo. Portanto, até o coice facete, eu a fazer assim à cabeça, ela está ali. Portanto, é uma coisa de olha para lá. Não tentes fazer tudo ao mesmo tempo, um passo cada vez, mas sim, também acho que E agora, não antes de mudava nada. terminarmos e irmos embora, vou-te fazer outra pergunta, uma pergunta a ti. Ora, diz-me, Vais fazer mais alguma vou. igual? Já tenho 7 para fazer, mãe. Ah, Quantas? 7, filho. Jesus 7. Christ. Ok. Pronto, aqui, sim, Tens quantas agora? 5? tenho 5. Portanto, tenho estas duas do avô aqui, e A pronto, eu vou mostrar planta, aqui a perna. e a serpentezinha. E Não se aqui vê bem. tenho uma aqui. Ai, pera, Não deixa-me se vir vê para bem. este lado então, com licença, gente. Uma aqui A e outra serpentezinha ali. e outra ali. Exatamente. Ahm, Gostava de fazer mais, sim, até porque tu te lembras que eu te disse que no início, quando fizemos a primeira, que gostava de tatuar o corpo. E lembro-me na altura que a única coisa que eu te prometi foi que eu não ia fazer em 3 sítios: Ah, nas mãos, no pescoço e na cara. Só disseste esses 3, não. O resto, o corpo é teu, tu é que sabes. Portanto, e ainda hoje, esses 3, eu continuo. Por muito que eu gostava de fazer tatuagens no pescoço, não sei se aguento, porque podes sou muito esquecer sensível. E 2, demasiado. realmente também é um sítio que É muito disposto para muita é coisa. muito exposto e teria que ser uma coisa que para mim fizesse muito, Muito muito, muito sentido. sentido Ah, à concordo, vida toda. Ainda por concordo. cima aqui, que é uma coisa, é a minha Voz. voz e tudo Sim, mais, sim. e pronto. A voz para mim, como na altura, isso também converso para ti, mas como na altura também, antes de a minha transição toda e tudo mais, o cabelo era o cabelo para mim, ninguém tocava no meu cabelo. Neste momento, para mim, é a minha voz, né? É, Foi a é. coisa que eu sempre quis ter da maneira que eu tenho agora. Portanto, ir Pronto. conquistando e de repente isso sem dúvida. Mas Mas qual sim, é? Qual é? Não fujas, não fujas. Qual é a não, não, vou tatuagem? dizer, vou dizer. A Um, seguinte, a próxima.
A próxima que eu gostava de fazer, e já sei que vais ficar a olhar assim para mim, mas eu já pesquisei, já estive a fazer e faz-me sentido, já estive a pensar muito no assunto, está bem? Primeiro, são duas. Eu ainda não decidi qual é que gostava de fazer primeiro, tenho que pensar, são duas. A primeira que eu gostava de fazer era no outro gêmeo, portanto do lado esquerdo, o direito já está ocupado, infelizmente, ou não, que era uma, eu não sei como é que se chamam, mas são aquelas facas que têm, parecem um T e que têm assim um Facas, botãozinho, assim, uma faca, que são tipo, que tem um botãozinho, punhais. aquilo, tipo um punhal, que tu fazes assim, tchiqui, aquilo, mas são assim Ah, pequeninas. o canivete. Não, mas não é um canivete, o canivete abre assim, abre de lado, né? Sim. Estas É são ponta e mola. tipo, que parecem assim, que têm um coisa para agarrar, né? E depois parece que Punho. tem assim tem o punho e depois tem assim uns coisinhos de lado, uns ferrinhos de lado. E se tu clicares de coisa, aquilo depois sobe para cima. É um ponta e mola. E porquê? Pronto. Esse específico, ou seja, eu vou dizer isto agora desta maneira: muitas vezes as tatuagens vêm-me e eu depois percebo o significado. Por isso é que muitas vezes demoro um bocado de tempo também a tatuá-las, porque eu fico naquela, ok, esta simbologia veio-me. Pronto. Mas Hum, eu gostava de um desses específico, ainda não acabou, já te explico o resto. Portanto, um desses para baixo não, para cima, ou seja, punha em baixo a certo. lâmina para cima. Lâmina para cima. Nessa parte do meio onde a faca sai, quero uma rosa, mas só a parte da flor, portanto, sem a. Tem a lâmina. Não, não, ou seja, a lâmina passa pelo centro da rosa, Hum? ou seja, tiras o. Como é que se chama, mãe? O pau das flores. O Ou tal, o seja, tal. isso. Isto de ser imigrante é muito chato. Isso, pronto, em vez de teres isso é faca, só que a faca, ou Hum. seja, dá a É a ideia que lâmina. alguém. Exato, que alguém pôs a flor e depois fez tipo. E a faca. Portanto, a flor quase como se tivesse enfiado na faca e ficou ali no meio. E depois, à volta, era-me farpado. E Jesus Christ, já está, já não vou dizê-lo aqui. Vou desgravar e depois vou dizer-te. Mas pronto, eu também E já sei o qual que é é a que significa. outra? Pronto. A outra, e esta a minha mãe vai-me dar na cabeça, mas eu vou fazê-la, só para Mas te dizer. Eu vou essa fazê-la. da ponta e mola e não sei o que é isso, dá trabalho, pá, quem for Ah, fazer. mas eu já tenho desenho. Quer dizer, tenho, estou a acabá-lo agora, Sim, mas os sim, desenhos sim, estão mas feitos, pronto. A outra é uma coisa mais esotérica, muito mais. essa E seria que estás-me a dizer na ponta e mola, no no gêmeo gêmeo e esquerdo. o esquerdo. E essa Portanto, outra, seria da mesma, esta que tu disse agora do Pandemola, uhum, seria do mesmo tamanho que a cobra. que é serpente, Exatamente no sim, mesmo sítio, só que sim. do outro lado. A única coisa é que eu ainda estou a pensar se o arame farpado vai mesmo à volta da perna ou se vai só à volta da tatuagem. Ah, Ainda ok. estou a pensar. Ainda estou a pensar nesse aspecto, mas depois também tenho que ver um bocadinho em termos de diferença de significado à volta da Simbologia, perna sim, versus à sim, volta de. sim, Pronto, isso, sim, isso para mim é sim. importante. A outra que eu quero muito fazer, estou com um bocadinho de receio, sei que vai dizer como o caneco, mas quero muito fazer e já estive a pensar muito bem na situação e faz todo sentido para mim, que é abracadabra, Onde? aqui. Mas o abracadabra do símbolo mesmo. Portanto, começa abracadabra, abracadabre, abracadabre. Portanto, vais sempre tirando uma letra até ao fim, que só tens o A. E faz um triângulo ao contrário. Ok. Pronto, e isto significa, pelo aquilo que eu já estive a ler e pronto, na minha lente de espiritualidade, um, em inglês é I create as I speak. Portanto, eu crio como falo. E tendo em conta que a razão pela qual eu quero essa tatuagem e no peito, primeiro porque o peito é a nossa identidade, é onde está o nosso coração, onde está a nossa essência de vida, digamos assim. E depois é precisamente exatamente aquilo que eu acabei de dizer, que é a minha voz. Para mim, a minha voz, e tu sempre me disseste isso, e toda a gente que me conhece diz isso, é o que eu vim fazer cá tem a ver com a minha voz. Seja a escrever, seja a falar, seja a cantar, tem a ver com a minha voz. Eu tenho coisas para dizer que o mundo precisa de saber. E a Bacadabra é exatamente isso. Pronto, só que eu quero a simbologia, a minha espiritualidade, ou seja, aquilo que eu neste momento e que tenho plena noção que vai ser a minha jornada pessoal até ao fim da vida, que é esta parte mais da esotérica e de coisas. Pronto, portanto, quero isso aqui no peito, mas é o que eu digo, essa vou ter que pensar muito bem porque vai doer e quando fizer está feita. Portanto, pronto. Caraca, E muito nesta bem. em específica, pronto, só para acabar aqui, um parênteses que é esta tatuagem específica do Abracadabra, eu só vou fazer quando encontrar alguém que é
ou seja, não é especificidade, como é que se diz? Que a especialidade deles, Especialidade. a especialidade deles é tatuagens de ritual. Ou Ok. seja, que não é uma tatuagem por ser tatuagem, não é um tatuador qualquer, é um tatuador de cerimónia, ou seja, alguém que entende aquilo que está a tatuar. Porquê? Lá está a Porque, intenção, a porque eu entrega, a entendo a vibe. energia que a Exatamente. Certo. palavra só em Ah, si já tem, fora isso é tatuar no muito corpo. importante, sim, sem dúvida. Portanto, essa tatuagem possivelmente vai ser mais tarde, porque eu quero mesmo encontrar alguém que saiba aquilo que está Especializado a nisso. fazer e que sabe a maneira certa de o tatuar, porque, como tu sabes, eu também tenho várias cicatrizes nas tatuagens que eu já tenho, porque os tatuadores não foram sempre os melhores. E cicatrizaram mesmo a pele, ou seja, fizeram mesmo, tem relevo, quando uma tatuagem não é suposto ter relevo. Pronto, portanto, eu essa tatuagem quero que seja feita mesmo com alguém que sabe aquilo que Sim. está a fazer, pronto. Apagares, mas apagares Sim, com é aquilo que eu digo, eu profissionalismo. não me importo de dar dinheiro, digamos assim, se tiver a certeza que aquilo que eu quero e a intenção que eu quero que fique marcado no meu corpo vai ser a intenção com que eu vou sair de lá. Porque a pior coisa que para mim se pode fazer é fazer uma tatuagem só porque sim. E não Exatamente. entender, pronto. Muito Portanto, fixe. há Muito de dizer, é mãe, sim, fixe. eu tenho mais tatuagens para fazer e se fosse por mim, se não fosse uma questão de dinheiro, já tinha o corpo todo tatuado. Mas pronto, como não temos de ter dinheiro, é outra questão. Como diz o outro, não sou eu que vou dormir contigo, não sou eu que vou estar contigo todos os dias, portanto, cada Mas escolha é uma consequência, cada decisão é o que pronto, é, está tudo certo, como já sou a velha negra da família, mais está tudo não digo. certo, está tudo E certo. pronto, portanto, malta, aí desse lado, para acabar este episódio de quase 1h10. Um, tatuagens. Se têm que tatuagens, porquê, onde foram fazer, porque Exato, fizeram. era giro, Contem, tanto aqui para contem, quem partilhem, ouve, como para quem vê. mandem para o Instagram, eu sou Isabel Matos, as vossas Exato. tatuagens, para a gente falar. Diga-nos, E mostrem-nos. perceber aqui, Portanto, exatamente, queremos perceber saber se desse todo. lado somos maltas tatuagens ou somos maltas puras. Mandem, siga. Queremos perceber que Puro ou demográfica temos impuro, aqui. puro ou impuro. Muito fixe. Então, E Cida, olha, pronto, agradecer-te mais uma vez este desafio. agradeço eu. Para quem nos vai ouvir, está na sequência de fevereiro. Para quem nos está Exatamente. a ver, foi na sequência de um Sequência de desafio aqui fevereiro. de Se não viram podcast de ainda fevereiro. se não Portanto, ouviram cá o em último, vão baixo ouvir. vão ouvir, exatamente. Aqui na descrição do texto eu vou deixar todos os links. E compartilhem e subscrevam e gostem muito e sejam felizes. Quiçá o meu filho me desafie para mais uma outra Ai, coisa. com certeza, não me preocupes, E, não me e vamos ver o preocupes. que é que a coisa nos traz. Tá E bom? pronto, olha, malta, Então, partilhem as vossas tatuagens também mesmo. grande beijinho. Vemo-nos Beijinhos. daqui a 15 dias pelo YouTube e semanalmente aqui no nosso podcast. E E é até isso. breve. Fiquem bem. Até breve.